A Igreja Católica já acreditou em reencarnação? Veja o que estão dizendo por aí. A própria Igreja Católica Apostólica Romana era reencarnacionista até 553 depois de Cristo. Né? Porque esse negócio de só ter uma vida, você tem uma chance, ninguém reencarna, isso foi a partir de 553 depois de Cristo. Quando a imperatriz Teodora, que era casada com Justiniano I, ela era tão ruim que os religiosos falavam para ela: ó, você vai pagar nas próximas que você vier, a hora que você reencarnar, você vai pagar. Aí ela falou pro marido: ó, eu tô cansada deles virem falar na minha orelha que eu vou pagar. Acaba com isso. Chega, uma encarnação só, tira isso daí. Justiniano falou: olha, você sabe que você teve uma boa ideia? Porque se eu falar para eles que eles só têm uma vida, eles vão ser muito mais servos. Eles vão ficar com muito mais medo. Então, a partir de 553 depois de Cristo, houve uma alteração na igreja. Aí ela passou a não ser reencarnacionista. Não, não tem reencarnação, você só tem uma chance, irmão. Põe no Google. Põe no Google. Teodora, casada com Justiniano, 553 depois de Cristo. Reencarnação. Vai estar lá a história. E foi isso que aconteceu. Se você fosse cristão antes de 553, você tinha reencarnação. Após 553, você só tem uma chance. A sucessão de mentiras, eu ia falar distorções, mas são mentiras mesmo. São de uma baixeza e de uma puerilidade tão flagrantes que não merecem nem sequer uma resposta. No entanto, como na nossa época as pessoas se fiam pelo primeiro que ouvem falar, é necessário esclarecer esses absurdos que ele está dizendo. E isso de reencarnacionismo, justiniano, 553, é algo que os espíritas, principalmente, invocam para afirmar que um dia a Igreja Católica já professou essa doutrina deles. O que essas pessoas fazem é trabalhar a partir da ignorância comum. Como eles sabem que a esmagadora maioria das pessoas não sabe como conferir a veracidade histórica disso que eles dizem, eles se sentem bastante confortáveis para continuar propagando essas mentiras, contando que não vai ter ninguém para desmascarar. E nosso papel aqui será simples, será simplesmente desvelar os fatos e expor as coisas para que todos vejam a verdade que eles deturpam. E logo de início, há que se deixar claro, a Igreja Católica foi reencarnacionista? Não, ela nunca foi. Então, de onde essas pessoas tirarão o argumento para sustentar o contrário? Na chamada controvérsia origenista. Aquela controvérsia oriunda dos escritos do célebre Orígenes, esse escritor cristão do século III. Não há dúvida de que ele se distinguiu especialmente pelo seu ascetismo, pela sua erudição, pelo seu talento extraordinário. E ninguém nega que ele produziu obras de primeira ordem, tanto na exegética quanto na teologia. Mas, infelizmente, como muitos, ele defendeu uma série de erros. Alguns mais, outros menos manifestos, como a apocatástasis, a reconciliação final dos condenados e o que nos importa aqui, a pré-existência das almas. No seu Tratado sobre os Princípios, que é o livro de Orígenes, no qual estão a maior parte dos erros dele, ele diz o seguinte, abre aspas, considerando o que diz o apóstolo quando fala do nascimento de Esaú e Jacó, há injustiça em Deus? De modo nenhum. Parece-me correto aplicar essa mesma afirmação a todas as criaturas, pois, como já dissemos acima, a justiça do Criador deve manifestar-se em todas. Isso seria mostrado mais claramente, creio eu, se cada ser celeste, terrestre ou infernal, levasse em si, antecedendo o seu nascimento corporal, a causa dessas diferenças. Fecha aspas. No caso, ele sugere que as almas são pré-existentes ao corpo, ou seja, de que elas existem antes do corpo ser criado. Isso é um equívoco, tanto teológico quanto filosófico, mas que não implica em reencarnação, ou, conforme o termo antigo adequado, transmigração, que é o que o próprio Orígenes rechaça. No seu comentário sobre o Evangelho de São Mateus, nesse livro, ele diz que aquela identificação das almas de João Batista e Elias, né, os dois como sendo uma só alma, é uma interpretação falsa das palavras do Evangelho. Vejam o que ele diz, abre aspas. Aqui não me parece que por Elias se esteja falando da alma dele, uma vez que isso seria cair no dogma da transmigração, que é estranho à Igreja de Deus,
jamais ensinado pelos apóstolos e nunca encontrado em lugar nenhum das Escrituras. Fecha aspas. Ou seja, o próprio Orígenes, que é aquele que é a fonte para a qual os espíritas afirmam que a igreja creu na reencarnação, diz textualmente que essa doutrina é estranha à igreja. Então, Orígenes não cria em reencarnação, ele cria em pré-existência da alma, que é um erro também, mas enfim. O primeiro que escreveu contra a doutrina de Orígenes, sobretudo em relação à pré-existência da alma, foi São Metódio de Olimpo, um bispo mártir, décadas depois da morte dele, em cuja obra, na sua obra Sobre a Ressurreição, esse é o título da obra, ele criticou duramente as opiniões de Orígenes sobre essa matéria. E ao longo do século IV, Orígenes veio no século III, ao longo do século IV, a controvérsia origenista, ou seja, a controvérsia motivada pelas opiniões de Orígenes, adquiriu contornos bem dramáticos. Por quê? Ele se tratava de um homem que havia criado uma corrente teológica, que tinha discípulos, e até mesmo discípulos doutos, e cujas opiniões eram frequentemente invocadas por partidos heréticos, como os arianos, que se embasavam também em certas doutrinas de Orígenes. No final do século IV, houve um intenso debate entre São Jerônimo, anti-origenista, e Rufino, que era origenista. Em seguida, São João Crisóstomo, anti-origenista, e o patriarca Teófilo de Alexandria, que era origenista, debateram também fortemente. E esses debates da controvérsia origenista, para que nós o entendamos, é necessário entender algo. Os discípulos de Orígenes não pensavam todos de uma mesma maneira, né? E tampouco todos os discípulos dele pensavam como Orígenes pensava. Muitos dos origenistas foram muito além do que Orígenes escreveu, e não apenas sobre a pré-existência das almas, mas muito mais, né? Até porque o pensamento de Orígenes era muito mais do que esse ponto. Enfim, ele escreveu muito, escreveu muitíssimo. Eu quero que fique claro aqui, até aqui só para vocês entenderem o que vem depois. Houve um grande pensador cristão no século III, chamado Orígenes, que nas suas reflexões teológicas e, sobretudo, filosóficas, cogitou a doutrina da pré-existência das almas. Era o mesmo que reencarnação? Não, não era. Mas era uma doutrina que se afastava da ortodoxia católica na medida em que pressupunha a existência das almas antes do corpo. Pois bem, então Orígenes fez escola, deixou muitos discípulos, dentre os quais importantes nomes da hierarquia eclesiástica, como o patriarca Teófilo de Alexandria, arcebispo de Alexandria, né? E esses discípulos sustentavam que as doutrinas de Orígenes teriam, para usar uma expressão contemporânea, direito de cidadania dentro da Igreja Católica, que as doutrinas de Orígenes seriam aceitáveis para a fé católica. Agora, duas coisas. Em primeiro lugar, a esmagadora maioria dos teólogos católicos não era origenista. Era somente uma corrente. Segunda coisa, os origenistas não concordavam entre si, e por vezes nem com o próprio Orígenes. Muitas das coisas que os origenistas diziam, Orígenes não disse. Tá. Chegamos então ao século VI, no tempo do imperador Justiniano, imperador bizantino de 527 a 565. Naquela época, parecia que o origenismo já havia sido abandonado, poucos falavam dele, mas ressuscitou com ardor em um dos seus centros mais importantes, que eram os monges da Nova Laura. Eram como que um mosteiro, as lauras, né, eram mosteiros, eram colônias de monges. A Nova Laura era um mosteiro perto de Jerusalém. Os monges da Nova Laura eram origenistas e tentaram a todo custo ganhar o favor do imperador Justiniano. E Justiniano, a princípio, favoreceu esses monges origenistas, elevando-os a cargos eclesiásticos importantes, a ponto de, na Palestina, o origenismo começou a crescer, a promover perseguição aos teólogos que não pensavam como eles, enfim. Como resposta a isso, no ano de 542, o patriarca Efrém de Antioquia condenou solenemente os erros de Orígenes e, ato subsequente, o patriarca Pedro de Jerusalém enviou ao imperador Justiniano um escrito mostrando como a doutrina origenista as doutrinas origenistas, algumas delas eram inconciliáveis com a fé católica. E ouvindo esses dois importantes bispos, o de Antioquia e o de Jerusalém, o imperador Justiniano promoveu um edito condenando no seu império
9 proposições origenistas. Depois, um sínodo de Constantinopla confirmou essa condenação, inclusive incluindo Orígenes no rol dos hereges. O patriarca de Constantinopla, que era São Menas, e o Papa Vigílio examinaram a questão e concluíram que aquelas condenações eram de fato necessárias. E no curso do Quinto Concílio Ecumênico, que foi reunido em Constantinopla em 553, foi o segundo concílio de Constantinopla, e cujo tema principal, ser debatido, nem era esse, era a controvérsia dos 3 capítulos, mas enfim. No curso do concílio foi apresentada uma acusação formal aos bispos ali reunidos contra os erros de Orígenes. O concílio examinou esses erros e os condenou com 15 anátemas, condenou 15 doutrinas de Orígenes, dentre as quais a doutrina da pré-existência das almas. Algo que nunca foi crido pela Igreja Católica, mas que alguns teólogos sustentavam. E assim acabou a controvérsia origenista. E vejam, nem os origenistas acreditavam em reencarnação ou em transmigração das almas. Eles acreditavam na pré-existência das almas, que é também um erro, mas que não é o mesmo erro, é outra coisa. E por fim, né, se alega que Teodora teria levado Justiniano a invocar, a promover essa condenação, porque os eclesiásticos, que eram todos defensores de uma suposta reencarnação, a ameaçavam com os rigores de outra vida. Bom, mas na verdade não seria justamente o contrário. Se Teodora quisesse uma doutrina para justificar, ou melhor dizendo, para possibilitar que ela continuasse praticando os seus vícios e suas práticas erradas, não seria uma doutrina que possibilitaria que ela pagasse em outra vida do que a autêntica doutrina católica, que dizia e que diz que se ela não se emendasse e morresse na inimizade com Deus, seria castigada pela eternidade? Bom, na verdade, se Teodora, com suas más práticas, quisesse alguma doutrina para justificar-se e que fosse mais suave a sua consciência, não seria a doutrina católica, mas a doutrina reencarnacionista. Essa história nós tratamos com profundidade na Escola de História da Igreja, que é a minha escola virtual, dedicada a estudar com detalhes, com aprofundamento a história da Igreja, conhecendo essas heresias dos primeiros séculos, conhecendo os primeiros concílios ecumênicos, conhecendo esses debates, conhecendo como a Igreja Católica sempre creu nas mesmas coisas e como ela, ao longo de todos os séculos, preservou a mesma doutrina que recebeu dos apóstolos, e também para você poder estar bem formado para não cair e saber, eventualmente, quando necessário, responder àqueles que fazem esse tipo de alegação que não se embasa na realidade. Então, fica o meu convite para se matricular na Escola de História da Igreja. O link está aqui na descrição. Até o próximo vídeo.